Bem, eu vou fazer uma pequena gravação, vou falar sobre meus tarôs preferidos. Mas eu não vou gravar a mim, por quê? Porque hoje o tarô dei. Então eu acredito que o tributo deva ser aos decks, ao tarô, ao fazer lógico e não à pessoa. Outros dias virão em que eu poderei falar sobre mim. Meu tarô preferido, não há um, mas sim há decks com os quais eu me identifico profundamente, como esse aqui, que é o Deviant Moon Tarot. Ele tem, como eu já coloquei no meu blog, traços góticos, traços de falas com o mundo do além, e por isso, para mim, ele se tornou quase que essencial. De forma que, como foi muito bem observado pela Babi, hoje, na confecção do meu arcano, o carro, eu tive uma fortíssima influência dele, porém com aquele meu lado mais colorido, uma coisa que é bem inerente a mim, quizá pelas minhas raízes, não sei bem. Indo completamente na contramão desse deck, vem o Gaia. O Gaia é uma coisa especial, uma coisa maravilhosa. Ele é extremamente telúrico. Ele mistura imagens digitalizadas com fotografias de seres humanos reais, vívidos, cheios de cores, de dualidades que não ficam sendo tão gritantes quanto os do Deviant, mas que por isso mesmo elas se mostram humanizadas. No Deviant há uns traços muito mecânicos, de uma miscigenação entre o real, o imaginário e um concreto, um materialismo que meio que se mistura ao lado animalesco, como vocês podem ver aqui nessa ilustração. Indo para outro ponto, que não seria muito bem a questão do tarô, mas sim do oráculo, está o Melissa Lenormand. Por que eu coloquei aqui? Porque ele é essencial no meu fazer como oraculista, como taromante, como mulher ligada a esse mundo. Ao ponto que eu tenho dois, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui eu uso apenas para mim, e este é do mundo. Esse aqui eu uso com todos. E ele é um deck que está amarrado, de certa forma, a esse. Aí você me perguntará, como? Como assim? Se não tem nada a ver a construção de um e de outro, e de que forma isso foi que aconteceu, como foi essa amarração? Eu vou explicar. Eu sou uma mulher de sonhos. Os meus sonhos, vira e mexe, eles trazem um pouco do que possa vir a acontecer no mundo real. E antes de eu conhecer em mãos, antes de eu apalpar, tocar, sentir esse deck aqui, Melissa Lenormand, eu sonhei com ele. Eu até comentei com a Priscila Lasser sobre isso. Eu sonhei com ele e meio que submersa na construção dele. E ao mesmo tempo em que meu sonho apareceu ele, aparecia esse aqui, o Gaia Tarot. Então eu senti que havia uma conexão muito forte que eu precisava descobrir. E quando abri as duas caixas, primeiro chegou esse e depois esse, foi uma sensação de déjà vu fortíssima que eu tive. E eu percebi que eram dois decks, aunque não fossem do mesmo naipe, né? Porque esse aqui é um oráculo Lenormand e esse aqui é um tarô. Eles estavam predestinados a chegar na minha casa e a falar comigo uma linguagem que talvez outros decks não falariam. Indo um pouco mais além, nós temos esse aqui, que é da Paulina Cassidy, o Joy de Vivre Tarot. E eu vou explicar por quê, ainda que com suas cores pastéis, ele tenha me seduzido, porque eu sou muito chegada ou a cores dark, densas, negras, ou a cores fortíssimas. E então esse aqui é o meio termo. Mas foi esta carta aqui, a Imperatriz, que quando eu a vi pela primeira vez no site da autora, me tomou por completo. Eu fiquei ensaiecida, eu fiquei enlouquecida, eu fiquei sem conseguir dormir, sem conseguir pensar, porque ela tem muito daquilo que eu tenho como prática mágica, que é um mix de bruxaria tradicional com voodoo e hoodoo. Ela é inspirada, de fato, nos carnavais, festivais de New Orleans. E se você
apreender com detalhes, você pode perceber que ali estão contidos todos os ingredientes essenciais da magia que era praticada naquela região do Caribe, que até hoje é praticada, e na região do Mississippi. Então, como isso me fala muito ao que eu faço como prática mágica, não como crença e fé, porque eu tenho uma separação muito grande nisso. Claro que eu me envolvo com a fé disso, mas não é uma questão stricto sensu para mim. Então, eu fiquei ensaiecida, eu disse, esse deck vai ter que ser meu. E foi. Veio para minha mão e eu fui muito feliz com ele. O Halloween Tarot, por quê? Porque ele é profundamente ligado ao que eu sou. Eu sou bruxa. Eu sou bruxa e eu cresci tendo como companheiros de brincadeira, de fantasia, a família Addams. Aquela outra que agora eu não me lembro bem. Não me lembro bem o nome da outra série. Mas eram séries que tinham como mote essa questão assim, do fantástico maravilhoso, colorido ou não. E então eu me tornei uma fã desse deck. Também foi algo muito esperado. Foi bem antes desse boom tarológico comercial aqui no Brasil. Então eu encomendei na Livraria Cultura e ele demorou bastantes dias para chegar. Esse aqui, o Arqueon Tarot, talvez por falar desse lado soturno do ser humano, essas nuances mais densas que a gente não precisa ou não quer lidar no cotidiano, ele caiu nas minhas graças. Eu o vi pela primeira vez na casa da Kel e eu fiquei curiosa. Não fiquei apaixonada por ele, mas sim fiquei curiosa. E depois, quando tive a oportunidade de adquirir, eu comprei e foi uma surpresa muito, muito agradável. Eu uso apenas para meu entendimento pessoal e ele é uma coisa que às vezes me leva às lágrimas pela forma como ele mexe comigo. Este aqui, o Macondo, também é outro esperado, outro muito desejado. Ele veio para minhas mãos faz pouco tempo. Ele pertence ao meu acervo dos intocados, talvez pela raridade dele. E ele é aquilo que eu vivenciei como criança na Colômbia no que tange a literatura. Na Colômbia a gente é apresentada a literatura do Gabriel García Márquez desde pequena. E então, passear por ele é relembrar o que eu tive de cotidiano, de dia a dia, de lida, literária ou não, no meu país. Para mim era essencial ter um tarô para Macondo na minha casa. Inclusive eu cheguei a fazer uma compra pelo Mercado Livre, que foi um desastre, porque quando eu chego aqui em casa, eu vi que era uma falsificação. Então ficou para a Alicia está maravilhada com ele até hoje, mas eu queria o meu. Eu ainda não fiz nenhuma leitura com ele, mas só o fato de tê-lo aqui em casa, para mim é uma dádiva esplendorosa. Eu estou aqui com o Felipe, e esse aqui é meu filho, Felipe, que não sabe se comportar de uma forma mais sutil, e ele está pedindo que eu apresente a vocês o Arcano 15 que ele confeccionou para esse dia, El Diablo, número 15. El Diablo está aqui com asas e serpentes teimosas aos pés, à beira de um vulcão prestes a explodir. E segundo ele, esse vulcão também contém um mundo, não é isso, Felipe? Uhum. Então, esse aqui é o Arcano 15. Quem sabe um dia ele vai vir a ser mais arcanos, vai derivar em mais como estes. E quem sabe eu estou em casa com um criador de tarô. Eu ainda não falei do Sun and Moon. O Sun and Moon, ele é delicado, ele é suave e ao mesmo tempo ele é forte. Esse arcano hierofante, como vocês podem ver, ele tem traços de uma singeleza tocante. E foi isso que me chamou a atenção. Me chama a atenção porque ele tem esse colorido esfuziante, que eu gosto no tarô, e ele ao mesmo tempo, ele parece que é uma poesia ilustrada. Ele vem contando e cantando. Olha esse arcano 15. Ele tem o peso de qualquer arcano 15, mas ele te mostra um tecer do arcano 15 que te fragiliza, te faz pensar até que é necessário esse arcano 15 ali em cima desses dois para que eles possam vir a ser uma coisa melhor depois. Então, eu fui me deparando com essas coisas, pouco a pouco, com esses arcanos, e decidi que eles também tinham que vir morar comigo. Então, estes são
os meus decks preferidos, os meus decks especiais e um pouco da história que eles carregam dentro deles para mim. Desejo a todos vocês um feliz Dia Mundial do Tarô. Obrigada.